Oi, oi! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre astrologia e tentar explicar pra você por que a astrologia não é bobagem. Se você ficou curioso, então fica até o final do vídeo. Bom, então nesse vídeo a gente vai falar sobre um pouco sobre astrologia. É um assunto que divide opiniões, aí é sempre um ponto de interrogação gigantesco na nossa sociedade. Muitas pessoas se identificam e acreditam teoricamente na astrologia, outras pessoas acham que é um absurdo, que é uma bobagem, um misticismo, uma crença. Aí vem algumas pessoas dizerem que é pseudociência e tudo mais. Mas eu acho que antes da gente rotular a astrologia, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que é a astrologia. E muito pouca gente sabe, né? Quem sabe o que é astrologia é quem estuda astrologia, né? Outras pessoas jamais saberão a profundidade, o contexto, a magia que existe por trás desse conhecimento, né? Para não dizer ciência, uma ciência oculta, uma ciência meio humana também, pelas questões do comportamento humano que também são referidos, né? Vamos dizer assim. Então eu vou contar um pouquinho da história, a história da astrologia mesmo, assim, de uma forma bem sucinta, bem superficial, porque a história da astrologia é um pouco complexa. Primeiro porque a astrologia ela existe em praticamente todas as civilizações que já existiram na Terra, né? E que, de alguma forma, mesmo elas não tendo contato, muitas com outras, elas existem e elas são muito parecidas entre si, né? A forma como eles usavam, os métodos que eles usavam para fazer essas correlações entre os eventos celestes, aquilo que acontecia no céu, e os eventos terrestres, né? Ossos que datam 15 mil anos atrás tinham marcações e desenhos das fases lunares. Então, teoricamente, foram os primeiros registros de questões voltadas para a astrologia, né? Que seria a premissa da astronomia. Até 1700, a astrologia e a astronomia era basicamente a mesma coisa. O Ptolomeu chegou a dividir esses conhecimentos em dois livros, né, conhecido como Almagestos e o Tetrabiblos, onde ele abordava mais a astronomia num livro e a astrologia em outro. A astronomia mais pelos conhecimentos dos gregos e tudo mais, e a astrologia pelo conhecimento dos babilônicos, egípcios e povos que contribuíram de alguma forma com a astrologia. Mas antes do Ptolomeu, né, na Idade Média, a astrologia, tipo, nos povos antigos, assim, nas civilizações antigas, era só um formato mesmo, uma forma, tipo, uma ferramenta que eles tinham para fazer essas correlações. Então, como a civilização acabou evoluindo, né, parou de ser nômade, começou a constituir cidades, haviam agriculturas e as pessoas, principalmente os agricultores, eles queriam de alguma forma se precaver, se prevenir dos eventos que pudessem acontecer, como chuva, terremoto, praga, seca e tudo mais. Então eles foram observando as questões dos eventos terrestres, né, e correlacionando com aquilo que eles viam nos céus, porque eles acreditavam que era uma forma de Deus se comunicar com eles, né. Naquela época tudo era Deus, né, tudo era todos os elementos da natureza eram deuses diferentes, que na minha concepção, na minha visão, eles encaravam como consciências diferentes, né? Energias diferentes, não necessariamente deuses diferentes, como se vê na história. Porque já naquela época eles tinham uma concepção do que seria o divino, né? A partir do momento que você observa a vida e você vê que existe uma harmonia natural, né? Uma perfeição, e que aquilo não vem do homem, né? De onde poderia vir, né? Então começaram os primeiros questionamentos, as primeiras concepções do divino em si. Mas era entendido de diversas formas. E a astrologia foi uma das formas. Então, eles tinham essa ferramenta que ela foi, assim, dentro da história da astrologia, assim, que a gente pode considerar como um dos primeiros artigos astrológicos, acho que foi na cidade de Ukur, na região da Mesopotâmia, ali, diante dos povos sumérios, né? Que já tinha uma carta ali, uma espécie de mapa astral, onde aparecia lá onde os planetas estavam no momento que aquela criança nasceu, com grau, signo e tudo mais, e ali tinha uma previsão, uma predição, vamos dizer assim, sobre qual seria o destino e o futuro daquela criança. Pela história, pela linearidade da história de registro, vamos dizer assim, os egípcios teriam adaptado, melhorado, vamos dizer assim, o sistema astrológico sumério. Por conta das invasões e das dominações dos povos que tinham na época, as civilizações elas acabavam
dividindo o conhecimento, porque às vezes o mesmo grupo, né, de povos, de civilizações eram dominados por um mesmo poder. Então, quando isso acontecia, eles acabavam trocando conhecimento entre si. E depois disso, né, depois dos egípcios, que inclusive tinham cálculos super complexos assim para calcular os eventos celestes diários, né, que tem até uma foto que é da tábua de efemérides, onde eles descreviam ali como que eles faziam os cálculos diários. A astrologia era tida como uma forma mais preditiva, né? Essa forma como a gente que é considerada a astrologia clássica, a astrologia tradicional. Essa astrologia que a gente conhece hoje em dia é considerada a astrologia moderna, que depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E dentro dessa astrologia mais tradicional, os gregos acabaram adaptando melhor, reestruturando melhor as questões da astrologia a partir dos egípcios, né? E muito desse conhecimento também chegou na Índia, e chegou em povos árabes, enfim, e esses conhecimentos eles foram se misturando e se agregando de alguma forma. Mas essa forma que a gente conhece é mais grega, né, vamos dizer assim. Por conta do conhecimento que os gregos adquiriram dos egípcios, que vinha muito de Hermes Trismegisto, né, que para os egípcios era o deus Tote, né, que era o deus que passava as palavras do deus maior, do deus superior, para os humanos, né. Então era muita sabedoria, assim. Os princípios eles são discutidos até hoje e com a ciência vem se justificando aí, vendo que eles fazem sentido, que alguns deles são verdades, né, que já foram comprovados, como por exemplo a lei da causa e efeito dentro da física, entre outras coisas, o princípio da polaridade, que tudo tem dois polos e que eles se complementam, o princípio do gênero, né, que tudo tem um princípio masculino e feminino. Então são conhecimentos muito antigos e que os gregos ficaram absolutamente abismados, né, porque realmente eles estavam numa fase de tentar entender como funcionava o mundo, as coisas, né, a natureza, o divino, né, eles estavam nessa compilação e eles beberam muito do conhecimento egípcio nesse sentido, tanto que o conhecimento de Hermes Trismegisto, Trismegisto significa 3 vezes grande, né? Os gregos não conseguiam entender muito como que um deus teria passado aquele conhecimento para os egípcios. Então, eles consideravam ele como filósofo, o Hermes Trismegisto, ou talvez um grupo de sábios que compuseram, de alguma forma, aqueles livros e aquele conhecimento. Que, inclusive, influenciou bastante, né, o pensamento de Pitágoras, Empedócles, Platão, né, a teoria das ideias tem muito a ver com esses princípios herméticos, né? E foi uma influência muito forte assim dentro da filosofia do pensamento grego. E eles foram estruturando a astrologia como a gente conhece hoje. Então, a estrutura que a gente conhece hoje é o que eles chamam de eclíptica, né, que é aquele cinturão de 360, que simboliza uma faixa de circunferência ao redor da Terra, que é dividida em 12 signos, né, em quadrantes de 30 graus também. E também tem as influências dos 4 elementos e das 4 estações do ano, e cada elemento e cada estação do ano tem uma tríade de signos que representam essas interpretações, essas questões, essa simbologia. E aí, por conta disso, eles usavam a astrologia para entender de alguma forma o que o divino tinha a dizer sobre os eventos terrestres, né? Porque parece que numa das passagens de Hermes Trismegisto ele falava que que o conhecimento ele ficava nas mãos dos seus discípulos e que aos homens restava o destino do mapa astral, né? E aí entra uma série de conhecimentos que são mais aprofundados, que você vai descobrir bastante coisa ali na Cabala, entre outras coisas aí onde o hermetismo continua influenciando, os outros conhecimentos ocultistas, místicos, que são considerados dessa forma, né? Mas eu não sei o quanto isso é realmente pode se rotular dessa forma, né? E então eles usavam essa astrologia preditiva como uma questão de previsão mesmo. Então os astrólogos eles eram contratados até dos monarcas, né? Eles influenciavam bastante as decisões. Então quando ia se construir um muro, uma fortaleza, uma igreja, ou um ataque, uma declaração, um discurso, o destino, o nascimento, o casamento, tudo isso era consultado entre os astrólogos, né? Então a astrologia ela teve um papel muito importante nessa questão, porque ela sempre esteve entre os intelectuais e sempre esteve
dentro das monarquias no sentido de se prevenir, de se precaver, de tentar, né, entender as questões do homem junto à natureza e o universo. Então ela era uma das vertentes, né? A gente tem a vertente da alquimia, a gente tem outras vertentes aí desse ocultismo que influenciaram bastante esses grandes pensadores, grandes filósofos, matemáticos e tudo mais. Mais ou menos na Idade Média, aconteceu que Constantino, né, decidiu que os povos dominados ali se converteriam, vamos dizer assim, ao cristianismo, né, que ele ia acabar com o paganismo, com a crença em vários deuses, e começaram a perseguir os astrólogos, alquimistas, magos, todas as pessoas que tinham qualquer ligação com o ocultismo, porque aquilo não era harmônico com o cristianismo, né. Então essas pessoas foram perseguidas e muito desse conhecimento foi destruído, foi literalmente destruído, queimado, as pessoas foram queimadas, enfim, aconteceu uma atrocidade, né, uma tragédia nesse sentido. Mas eles não deixaram de existir, né, porque eles se organizavam em ordens secretas, em grupos secretos desse tipo de conhecimento e se comunicavam através de pseudônimos, assim, para tentar despistar um pouco a perseguição. Aí, mais ou menos na época do renascentismo, do iluminismo, quando a ciência, como a gente conhece hoje, né, física e cartesiana foi surgindo, foram descobertos outros elementos, né? Por exemplo, 3 planetas foram descobertos, descobriram que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra em torno do Sol, a precessão dos equinócios, e aí começaram a questionar uma série de coisas do tipo, porque gêmeos nascem no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, por que eles têm destinos diferentes? Né? Então começaram a desconfiar da astrologia, a astrologia foi ficando cada vez mais banalizada, foi motivo de chacota por muito tempo, mas isso acontecia muito justamente por pessoas que não tinham nenhum conhecimento de astrologia, né, que estavam mais ligadas às questões mais materiais, mais físicas. Então, por exemplo, muitos desses físicos e cientistas matemáticos, como Newton, por exemplo, Kepler, eles eram astrólogos, né, além de alquimistas, além assim, eles realmente tinham uma consideração de Deus na concepção do mundo, da natureza, da matéria, do homem e tudo mais. E a própria alquimia, ela se fantasiava, entre aspas, na questão de transformar chumbo em ouro, mas na verdade não era bem isso que eles estavam buscando, né? Eram conhecimentos muito mais profundos, assim, da alma, do ser, da transformação humana e tudo mais. Uma questão muito mais espiritualista, vamos dizer assim. O próprio Newton falava, apesar dele ter praticamente inventado uma forma de teorizar e provar a física, né, as leis da física, né, sozinho, ele era um cara extremamente apaixonado pelo ocultismo, né. Quando ele morreu, encontraram uma quantidade muito grande de chumbo e mercúrio nos cabelos dele, porque ele acreditava que ele poderia tirar do mercúrio o mercúrio filosofal. E esse mercúrio está relacionado com Mercúrio, né, que na mitologia romana é remetido a Hermes, né, que é o Hermes Trismegisto. Então ele acreditava que de repente essa fórmula, né, do mercúrio filosofal estaria no Mercúrio, assim, é super interessante. Ele era um cara que era bastante estudioso de astrologia, e inclusive de alquimia, né, parece que foram encontrados mais de 160 livros na biblioteca particular dele, fora os outros livros não publicados dele, né. O fato é que pela questão dele ter ficado muito famoso, muito conhecido, muito respeitado, né, dentro das ordens ali da ciência, né, dos grupos que ele participava, ele não podia mais defender com tanta veemência, vamos dizer assim, as questões mais ocultistas, né. Ele dava algumas pitadas assim das filosofias dele. Eu vou ler para vocês algumas frases do Newton, alguns pensamentos dele, né? Os movimentos que os planetas têm hoje não poderiam ter originado em uma causa natural isolada, mas foram impostos por um agente inteligente. Poucas pessoas sabem que realmente ele tinha um fascínio pelo misticismo, pela alquimia, pela astrologia e pelas questões bíblicas, né? Assim, depois que ele terminou os livros principais dele, ele passou praticamente a velhice ali
estudando a Bíblia, né? Inclusive ele tinha cálculos sobre o Apocalipse, né? Ele tentava determinar com exatidão quando que o Apocalipse aconteceria. Ele datou mais ou menos em que momento, até que momento a humanidade existiria, né? Ele dizia que acho que até 2043 não existia uma possibilidade da humanidade deixar de existir, mas que depois disso sabe-se lá o que ia acontecer. Mas ele era um pouco contra as tradições da igreja, né? Ele era contra essa organização, a igreja como instituição, né? Mas ele era muito fascinado pela Bíblia. Eu vou deixar aqui também um texto muito interessante contando um pouco da história da astrologia de uma forma bem dinâmica, né? Bem didática, citando uma série de pessoas, nomes, né? Filósofos, cientistas, matemáticos, enfim, todas as pessoas que realmente consideraram a astrologia como base de conhecimento, que foi feita por um historiador. Eu vou deixar o link aqui. Quem publicou essa matéria foi a Folha. Bem interessante. Eu sugiro que vocês leiam, tá? Porque na verdade eu só tô dando uma pincelada aqui. Tipo, esse vídeo eu demorei muito tempo pra começar, né? Tanto que faz um mês que eu não posto vídeo aqui, porque eu fui fazer uma pesquisa meio extensa pra poder fazer esse vídeo, pra tentar compilar de alguma forma essas informações e tentar fazer com que as pessoas abram um pouco a cabeça pra considerar as coisas, né? Porque eu acho que assim, pessoas como Newton, né, como Jung, os filósofos gregos, mesmo, tudo bem, mas isso daí foi no início da Idade Antiga, então, tipo, eles não sabiam muito o que estavam fazendo, porque eles ainda não tinham descoberto a ciência hoje, materialista e tudo mais. Mas, gente, assim, por conta dessa base mais ocultista, né, essa curiosidade de tentar entender o que está por trás das coisas, é que essa filosofia justamente levou eles a chegar onde a ciência chegar onde ela chegou, né? Eu particularmente acredito que a ciência ela parte de uma filosofia. E aí a partir dessa filosofia, dessa observação, aí você tenta provar ela de alguma forma, né? E aí tem as ciências exatas, né, que a gente conhece, que a gente tem como ciência cética absoluta e tudo mais, e a gente tem as ciências humanas, e uma não conversa com a outra, né? Porque não dá para considerar a ciência cartesiana para ciências humanas. Não dá para falar que psicologia é uma bobagem porque ela não é exata, né? Tipo, ela abre um leque de possibilidades muito grande e vai muito de acordo com o profissional, né? E a astrologia também é a mesma coisa. Então, assim, inclusive essas pessoas elas tentaram defender por muito tempo ainda a astrologia, né? Mas é que realmente ela caiu num nível de chacota muito grande. E a astrologia, naquela época, eu estava contando para vocês da história de quando ela começou a ficar defasada, ela permaneceu em algumas ordens secretas ainda, né? E aí, depois, conforme foi baixando um pouco a questão da perseguição da igreja e tudo mais, eles começaram a se colocar de novo, inclusive foi surgindo outras linhas de pensamentos diferenciados, né? Por exemplo, o espiritismo, né? Aí já pro lado de 1900 e tudo mais. Então, por conta desses modismos, né, essas coisas vão passando de geração para geração. Então, as pessoas, elas têm um preconceito muito grande, mas elas têm um preconceito contra uma coisa que elas não conhecem, que elas não sabem nem o que é. Né? A astrologia, a gente está tendo, como eu falei, a gente tem uma superfície dela. Assim, o que está no jornal, o que está na revista, a previsão solar do teu signo não significa nada. Assim, você tem que considerar o seu mapa astral. O seu mapa astral é um complexo de uma série de informações, símbolos, que correspondem a interpretações que são muito antigas. Eu acho que negligenciar o conhecimento da antiguidade, das civilizações passadas, é que é uma bobagem, né? Então, nessa época, por exemplo, Kepler veio com a teoria a música das esferas, né? Que ele dizia que o ponto eclíptico, quando ele estava mais ou menos próximo do Sol, ele emitia sons mais agudos ou mais graves, que os planetas em si, por terem órbitas que não eram constantes, eles emitiam sons, entre aspas, assim, notas musicais, e que esse som era um som único e um som eterno. Inclusive, ele até chegou a catalogar os planetas como o planeta X era tenor, o outro planeta era contralto, o outro planeta era soprano, e aí outro planeta era soprano. Enfim, ele entrou profundamente nessas ideias, assim, e ele chegou até a declarar em alguns lugares que a astrologia era uma filha pequena e tola da astronomia e tudo mais, mas é porque naquela época, como a astrologia já estava muito defasada, vamos dizer assim, eles não podiam muito assumir
a astrologia, né? Porque a astrologia ela foi perdendo força. Inclusive a astrologia ela era cadeira de academia, né? De universidade, e ela foi perdendo prestígio e foi perdendo também essa questão acadêmica, o que é muito triste porque isso faz com que não existam muitos astrólogos de qualidade hoje em dia no mercado, né? Quem esboçava muito essa ideia também era Pitágoras, né? Tipo, dizem que ele ouvia o som dos planetas, assim, que por isso ele conseguiu configurar, estruturar de uma forma melhor a música em si, né? Que ele teria criado as 7 notas musicais e tudo mais, essa estruturação que a gente conhece hoje. Então, de alguma forma, eles sabiam que o universo, o sistema, pelo menos o sistema planetário, né, ele tem uma espécie de comunicação, né, ele emite informações, né, sons, ondas, frequências, né. Nessa época já se especulava sobre isso, sobre como os astros poderiam interferir fisicamente no planeta, né. Hoje a gente sabe que fisicamente o que a gente tem de comprovação é que a Lua influencia em muitos aspectos, e o Sol principalmente, né? Tipo, os ciclos de vida aqui na Terra não existiriam se não fosse a luz solar. A gente tem as questões lunares também, não só com as marés, que o pessoal fala de força gravitacional, mas fizeram um estudo, uns biólogos descobriram que as ostras, elas abrem e fecham de acordo com as marés, mas se elas forem retiradas do mar e forem colocadas num tanque a alguns quilômetros de distância, elas começam a se basear pelas fases lunares. E a gente ainda tem outros elementos, acho que a batata também. Tem vários outros elementos naturais que usam os ciclos da Lua como base, né? Mas ninguém consegue afirmar ou provar como os outros planetas podem influenciar de alguma forma a gente aqui na Terra. Quem ficou com essa questão maior foi Jung, né? O Jung entrou a fundo nesse tipo de conhecimento, ele entrou a fundo na astrologia, ele foi para o tarô, foi para as artes divinatórias, foi estudar os símbolos, né? E aí ele chegou nas concepções de arquétipo, de inconsciente coletivo, e da sincronicidade. Inclusive, por conta da sincronicidade, ele chamou a atenção de um físico chamado Wolfgang Pauli, e esse físico, ele ficou muito interessado. E aí eles começaram a trocar umas cartas, inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo, com um site que conta alguns pedaços dessas cartas, inclusive com as fontes onde elas foram tiradas, e eles tentam correlacionar a física com a psique, né? Porque ele mesmo era a prova viva de que a psique de alguma forma conversava com a matéria, né? Quando ele chegava nos lugares, os equipamentos eletrônicos geralmente pegavam fogo ou quebravam, tanto que quando ele chegava nos laboratórios o pessoal barrava ele na porta porque senão ele ia destruir tudo, né? Ele mesmo tinha isso como uma questão, né? E ele ficava tentando entender. Então as cartas, essas questões extraoficiais, né, as conversas que eles tiveram eram muito interessantes, né? Eram pessoas que realmente tinham a cabeça muito aberta para tentar entender essas questões universais e que talvez a física nunca chegue. Talvez a gente, pela questão numérica, né, pela questão física mesmo, a gente nunca chegue, porque eu acho que o elemento fundamental que está de fora disso é a própria consciência, né? Quem defendia essa ideia era o Leibniz, ele tinha a teoria das mônadas, né, dentro das teorias metafísicas dele. O Leibniz, ele foi o cara que, junto com o Newton, ficavam brigando para ver quem tinha descoberto os cálculos diferencial integral, e ele foi o cara que estruturou o sistema binário, né? E ele é considerado por muitos um gênio. E esse cara tem uma teoria chamada teoria das mônadas, onde ele praticamente descreve o que constitui o átomo, né, muito antes da física quântica aparecer. A teoria dele é sensacional, assim, ela é incrível a forma como ele chegou nessa teoria das mônadas e o quanto ele esteve próximo, né, das teorias quânticas. Mas, assim, basicamente o que ele fala sobre a teoria das mônadas eu vou falar de uma forma muito superficial, assim, porque é uma teoria muito linda, muito complexa. Mas o que ele fala é que basicamente as mônadas é aquilo que é indivisível, né? Que o complexo é aquilo que se mostra, é a matéria em si. E que a matéria é divisível, né? E quando você chega no ponto indivisível, aquilo não pode ser matéria. Aquilo é energia e aquilo tem que ser mental. Então ele fala sobre as mônadas terem consciência, né? Ele fala que existem, teoricamente, assim, 3 tipos de mônadas, né? As mônadas superiores, que têm consciência e vontade,
as mônadas, as mônadas sensitivas, que são os animais dotados de percepções e desejos, e as mônadas nuas, que são corpos brutos que só têm percepção inconsciente e aptidões. E ele falava também de matéria segunda. Ele falava que, por exemplo, o corpo humano ou a própria matéria, ela era atribuída de mônadas inconscientes, mas que elas eram regidas por uma única mônada consciente, que seria a mônada primordial, que cada ser humano tinha uma e que as mônadas eram diferentes. Assim, eu tenho uma filosofia em relação a isso, né, que não é muito parecida com a dele, mas a gente está ainda nessa questão, né, de tentar entender o que é consciência, né, quais são os níveis de consciência, porque depois que veio a física quântica e entrou aquele ponto de interrogação gigantesco, né, na experiência da dupla fenda, onde eles descobriram que as partículas de elétron, a partir do momento que são observadas, elas se comportam de uma maneira diferente, ficou uma grande questão, né, e principalmente um grande tabu. Ou seja, será que como que essa partícula sabe que ela está sendo observada, né? De alguma forma, talvez ela tenha consciência. Talvez a consciência seja esse elo que está faltando para descobrir o que faz a energia se transformar em matéria, né? A gente já sabe a estruturação quase que completa, mas eu digo quase porque a gente não tem uma certeza absoluta, acredito eu, mas existe esse grande tabu, né? Do tipo, a gente não pode considerar a consciência como elemento para esse tipo de desenvolvimento de estudo, né? E aí eu fico com essa questão, eu fico com essa pergunta, né? O que tem consciência? Quais são os níveis de consciência? A gente tem uma série de experimentos aí que mostram que elementos inorgânicos possuem alguma forma de comunicação com a mente, né, humana. Inclusive existem estudos bastante interessantes, né, em relação a isso, sobre as plantas sentirem, né, sentirem medo, a comunicação delas de alguma forma com a mente humana, como se elas sentissem quando a gente conversa com elas, né, que elas podem sentir alegria, que elas podem sentir felicidade. Existem estudos sobre isso. Tem naquele documentário, acho que chama Ensaiei, que é com o diretor acho que do Máscara, né, que ele faz um experimento ali, que eles botam os eletrodos no iogurte, e o iogurte meio que corresponde às intenções dele. A gente tem aquele japonês que conseguiu, esqueci o nome dele agora, que ele conseguiu fotografar as moléculas de água em relação às intenções, né, que as moléculas ficavam diferentes de acordo com as intenções que eram colocadas nelas. Então, são muitas evidências que a gente tem de que a consciência ela conversa com a matéria de alguma forma, mas a gente não sabe como, né? Como que a consciência absorve isso, como ela entende isso, como ela reage a isso, né? Será que ela, de alguma forma, é meio inteligente? Não sei, eu não sei. E essa questão do Leibniz, ele falava isso em 1700, mais ou menos, né? A física quântica, ela foi descoberta, entre aspas, assim, praticamente em 1900, né? Acho que foi em 1925 que foi essa primeira descoberta, que eu não lembro direito, mas muitos anos depois, né? Então ele tinha uma questão futurista, assim, revolucionária, né? Que poucas pessoas reconhecem. Inclusive, o Leibniz falava que o tempo, espaço e movimento eram relativos, enquanto Newton, na época, brigava e falava o contrário, né? Falava que era absoluto, e depois veio Einstein e provou a teoria da relatividade. Mas, enfim, depois dele tem algumas teorias interessantes, que é a do David Bohm, que fala da teoria implícita e a teoria explícita, né? De uma forma bem sucinta, bem superficial, tentando explicar mais ou menos o que é. O que ele queria dizer é que o aspecto do todo, ele não se manifesta por completo, né? Não é porque você visualiza uma coisa, você tem uma percepção material, que aquilo representa o todo, né? Aquilo pode ter muitas outras linhas e vertentes que a gente mesmo ainda a gente desconhece, né? Então, ele mesmo fala umas coisas bem interessantes em relação a isso. Tem uma filósofa que faz uma entrevista com ele, e acho que essa entrevista está no livro dela. Eu vou deixar aqui depois o site que fala sobre essa entrevista, e eles pegam uns trechos, e no final da entrevista ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. O ensino da física decaiu muito, foi se tornando cada vez mais dogmático e mecânico, o que é lamentável. Todas as questões cadentes dos anos 30 se desvaneceram completamente. O que se faz hoje é apresentar fórmulas aos estudantes e declarar: isso é mecânica quântica.
E assim, a nova geração vai escrevendo livros sem uma base sólida, esquecendo as profundas questões filosóficas que sempre foram o sustentáculo da abordagem total da física. Né? E, enfim, né, gente, é mais ou menos isso, né? Então, lembrando aqui que a astrologia ela se divide, né? Existe a astrologia tradicional, que é mais ou menos essa astrologia que eu contei a história para vocês, que tem uma questão mais de previsão, mais preditiva. Tem a astrologia oriental, que é a astrologia védica, né, indiana, que tem bases filosóficas nos Vedas, se não me engano, e que considera todos os avanços aí do planeta Terra e da estrutura do planeta, do sistema solar, né? Então eles consideram os movimentos atuais e todas as divisões, as constelações que estão diminuindo, né, diante da eclíptica e tudo mais, a quantidade de energia que muda, a questão da pressão dos equinócios, tudo isso é considerado na astrologia que eles chamam de sideral, né, que tá mais dentro da astrologia oriental. Já a astrologia ocidental se baseia na astrologia tropical, né, que é aquela astrologia fixa que a gente conhece, aquele mapa, aquela ferramenta fixa de observação. E ela está mais voltada para o comportamento humano. Então, tem essas diferenças, né? Não é que a astrologia não evoluiu nesse sentido, ela continua acompanhando. É que para a análise do comportamento humano, essas diferenças não interferem em absolutamente nada, porque essa linha é imaginária, né? Ela é só uma ferramenta de observação. Agora, a Védica não, a Védica já acha que tem algumas mudanças, tanto que existe algumas discussões, né, entre os astrólogos que são de uma vertente ou de outra, mas tem vários tipos de astrologia. Tem a astrologia maia, que é totalmente independente, diferente das astrologias que a gente conhece, e que são muito parecidas, né, ao mesmo tempo. Então é muito louco, assim. A gente não sabe que tipo de comunicação essas civilizações tinham antigamente. A gente sabe que existem muitos indícios de que talvez essas civilizações tivessem contatos com extraterrestres, que talvez tenham absorvido conhecimento de civilizações de outros planetas, né? Por que não? Existem indícios disso, existem desenhos nas paredes, textos, escritos, histórias. Então a gente não pode desconsiderar essa possibilidade, né? A gente já tem alguns indícios bem fortes de que existem outras vidas em outros planetas, porque a gente aqui na Terra é praticamente poeira cósmica, né? Tipo, a gente é minúsculo perto do universo inteiro. Então, a probabilidade de existir vida em outros planetas e dessas vidas de alguma forma interagirem com a gente, existem vários relatos em todos os lugares do mundo há muitos anos, né? Não é possível que tudo isso seja realmente uma mentira. Eu acho que a gente tem que considerar os fatos, não necessariamente considerar como verdade, mas considerar o fato em si, né? Como uma forma de tentar entender as coisas. Então, assim, não se sabe exatamente como que esses povos absorveram tanto conhecimento, tanta informação, como essas civilizações eram tão avançadas para a época, né? Inclusive em alguns aspectos mais do que a gente até. As questões astrológicas nas construções, elas eram válidas, porque os templos estão aí até hoje, a maioria deles, aqueles que não foram destruídos pelo homem, estão ali até hoje, né? As pirâmides, os templos de pedra, os lugares onde eles foram construídos, a disposição deles toda, foi tudo articulado e calculado pela astrologia. Então a astrologia ela não pode ser uma bobagem, né? A astrologia, isso que a gente conhece da astrologia é só uma superfície, é só uma capa, é só a ponta do iceberg. O conhecimento é muito profundo. Tanto que as ordens iniciáticas pelo mundo, né, que a gente conhece aí, Rosa Cruz, maçonaria, os próprios Illuminati e tudo mais, ou os próprios judeus com a Cabala, eles têm conhecimentos muito aprofundados sobre essas questões mais ocultistas. E justamente são pessoas, né, são grupos que prosperam muito, né, que têm um histórico aí de domínio, de uma série de coisas. Então, eles têm conhecimento, eles sabem o que eles estão fazendo, né? E muita coisa veio desses conhecimentos ocultistas, né? O ex-presidente americano Reagan era um cara que não saía de casa sem consultar a astróloga dele, né? Inclusive foi um presidente reeleito, assim, todas as decisões, todos os discursos, tudo que ele fazia, as viagens de avião, tudo, absolutamente tudo que ele fazia, ele consultava uma astróloga que ele tinha tiracolo para não errar, para fazer tudo da melhor forma possível, e ele considerava a astrologia nesse sentido, né? Inclusive grandes investidores de bolsa aí, de valores e em todos os aspectos que vocês podem imaginar, utilizam desses conhecimentos mais ocultistas para se dar bem em certas áreas, porque eles sabem que isso faz sentido.
Então, quem realmente olha torto para isso e acha uma bobagem é porque realmente nunca se aprofundou, nunca foi ver, né? Nunca foi a fundo, né? Então, a astrologia ela é um saber, né? É um conhecimento, ponto. Não significa que ela tem que ser negligenciada, não significa que ela tem que ser colocada para trás, né? Se de alguma forma ela funciona. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga que falou o seguinte no YouTube dela, tá? Eu só não vou falar o nome dela porque eu não quero que a classe dela a ataque, né? De colegas aí de profissão. Mas ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: nenhum teste de psicologia, o mais famoso que tem, o melhor que tem, não chega aos pés da compreensão de caráter que você tem através da astrologia. Inclusive ela fala que ela abandonou a psicologia e que ela prefere trabalhar com o ser humano através da astrologia porque esse conhecimento abre um caminho melhor para ela dessa compreensão, dessa natureza, né? E eu achei bem interessante ela falar isso. E tem vários outros profissionais dessa área que falam a mesma coisa. Então, só quem sabe que a astrologia funciona, primeiro são pessoas que realmente foram tentar entender um pouco o que é a astrologia, né? Que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque assim, eu já estudei assim, bastante para saber o que é, de onde vem e tudo mais. Eu não sou astróloga, mas tipo, eu não faço mapa, mas eu estudo muito essa questão da interpretação, da simbologia, dos significados, de onde veio. E realmente quando você mergulha nesse universo é que você vai entender o que é a astrologia. E quando você entende o que ela é, aí você pode falar qualquer coisa dela, né? A gente vê, por exemplo, o Carl Sagan num vídeo falando, olha, vejam bem, ele num terraço assim de terno de algodão assim, aí ele chega no terraço, aí ele abre dois jornais, aí ele lê as previsões de leão do jornal X e do jornal Y. Aí ele vê que as previsões não são as mesmas, que elas não batem, que elas são inclusive contraditórias. Aí ele vira pra câmera e fala, tá vendo? A astrologia não faz sentido. É a mesma coisa que eu pegar duas matérias num jornal sobre física, uma verdadeira e uma falsa, ver que uma não corresponde com a outra e falar, viu? Realmente a física não faz sentido. Não faz sentido falar isso, de um saber do qual você não tem conhecimento. Então, a gente tem que parar de ser repetidor. Eu acho que a gente tem que parar de ficar repetindo o que essas pessoas falam e fazem só porque elas são renomadas, né? O Carl Sagan é um cara super renomado dentro da ciência. Você negligenciar um saber, um conhecimento da forma como ele fez nesse documentário, nesse vídeo, é muito triste, né? É uma forma de tentar ridicularizar e manter essa modinha entre os cientistas de ficar ridicularizando essas coisas, quando a gente, na verdade, está andando para trás, né? Mas é um cara totalmente materialista e que eu não sei se lá no fundo ele considera essas coisas ou se ele não fala porque ele não quer, né? Porque a gente sabe que muitos cientistas acreditam em Deus e em uma série de questões, inclusive a questão da consciência e tudo mais, da matéria ter consciência e tal, mas eles não podem divulgar porque eles vão ser ridicularizados, né? Tipo, porque a questão tem que ser cética, tem que ser muito séria. E a gente, de alguma forma, está retrocedendo, eu acho. Acho que as questões herméticas foram tão fundamentais no processo da filosofia, do conhecimento, da matemática, da física. Então, acho que negligenciar o conhecimento antigo, né, o conhecimento das civilizações passadas, o conhecimento os conhecimentos populares, é que eu acho que talvez seja uma bobagem. Né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais ampliar a nossa cabeça, cada vez mais estar aberto, porque a gente está engatinhando ainda no nível da ciência. A gente tem 300 anos de ciência mais cartesiana que não corresponde às outras ciências. Não dá para você dizer que esse tipo de ciência, né? Primeiro a gente tem que definir o que é ciência, né? Mas essa ciência que as pessoas consideram mais, que é materialista e tudo mais, ela não corresponde às ciências humanas, né? Porque as ciências humanas não são exatas, não são absolutas, são absolutamente intuitivas e requer muito do pensamento, da filosofia. Então, a astrologia também está nesse âmbito, né? O misticismo está nesse âmbito, o ocultismo está nesse âmbito. Não significa que é uma bobagem, que é uma crendice ou que é qualquer coisa do tipo. A astrologia ela permite muito compreender o ser humano. A questão que o Jung encontrou, né, das interpretações arquetípicas, dos símbolos. Inclusive, ele usava a astrologia para alguns pacientes, né? Acho que a filha dele, se não me engano, era astróloga. E ele usava, em alguns casos que ele considerava muito complexos, a astrologia como forma auxiliar, né? Ele realmente tinha um respeito e uma consideração, né? Ele mesmo falava que ele achava um absurdo as pessoas
assim, desacreditarem num saber, num conhecimento, pura e simplesmente por preconceito, né? Porque naquela época acabou virando moda você falar mal da astrologia. Porque assim, o mapa astral é uma coisa muito complexa. É muito complexo. A quantidade de informação que tem de cada símbolo, de cada arquétipo é muito extensa. Para um astrólogo conseguir fazer uma interpretação de toda essa complexidade de informação, é uma coisa muito difícil. Então não é todo o astrólogo que está habilitado a fazer esse tipo de análise, né? Realmente é uma pena que a astrologia tenha se popularizado dessa forma, né? Principalmente pelos profissionais, né? Porque eu acho lindo ela chegar para todo mundo, mas eu acho muito triste a forma como é pobre às vezes a interpretação, né? Então a gente tem charlatões, como todas as áreas têm, né? A gente tem charlatões em todo lugar. Tem oportunistas, pessoas que realmente se aproveitam de uma coisa e deturpam, né? Acabam com a moral de uma coisa que foi super importante em muito tempo. Então a minha ideia com esse vídeo não é dizer que, por exemplo, a física não tem valor, né? A física tem muito valor. Se não fosse pela física a gente não teria chegado nos avanços tecnológicos que a gente chegou. Mas, ao mesmo tempo, cadê a filosofia, né? Cadê a abrangência? Isso é uma coisa que raramente se vê. A gente vê nas universidades as pessoas estudando livros de outros pensadores, outros filósofos, outros cientistas. E onde estão as mentes brilhantes, né? Onde estão brilhantes no sentido de revolucionar o pensamento, de revolucionar a ciência, né? A gente tem meia dúzia e existem 7 bilhões de pessoas no planeta hoje. Então, o número de pessoas realmente brilhantes, elas são geniais, assim, é muito pequeno perto da quantidade de pessoas que existem no mundo. Então, eu acho que isso cabe também muito à falta talvez, de conhecimento, de amplitude das ideias, né, da questão de filosofar mais e de alguma forma tentar comprovar, né, e tudo isso exige muito estudo, existe muita observação, muita percepção, né, muita filosofia, tudo isso faz parte do pensamento científico, né. Então, eu realmente, o meu objetivo com esse vídeo é justamente fazer com que as pessoas abram mais as suas cabeças, que parem de ser meros repetidores de pessoas que, teoricamente, têm um status aí de grandeza, no sentido acadêmico, no sentido diplomado, e até também nas religiões. Eu acho que eu respeito todas as religiões, eu acho que todas elas, de alguma forma, integram e esclarecem e ajudam o ser humano no sentido evolutivo, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas poderiam também questionar mais aquilo que está sendo pregado, né? Porque muita coisa é questionável, muita coisa que está sendo pregada ali é questionável, por mais que tenha uma base filosófica muito interessante, né? Que acho que deve ser considerada sempre e apreciada. Eu acho que além da gente questionar aquilo que é pregado, a gente precisa questionar também a pessoa que está pregando aquilo, né? Poxa, até pouco tempo atrás, as pessoas eram queimadas na fogueira por dizerem heresias, né? E eu acho que até hoje isso acontece, né? Só pelo fato de você tocar nesses assuntos mais místicos, ocultistas e coisas que as pessoas não entendem muito bem, porque nunca, né, se aprofundaram, nunca quiseram saber, nunca tiveram esse interesse, elas ficam queimando as outras que têm esse interesse, que se aprofundaram, que foram atrás na fogueira, né? Então, a gente, de alguma forma, parece que retrocede no tempo, sabe? Parece que, assim, poxa, a gente tinha uma base tão maravilhosa para o entendimento, para o crescimento, para a abrangência, né? E, de repente, foi se fechando, foi ficando num quadrado, está se estreitando cada vez mais, assim. E eu realmente acho isso muito triste. Eu acho que a gente tem que parar de ficar julgando, né, as pessoas que têm interesses nessas áreas, parar de ficar fazendo esse tipo de comentário no vídeo dos outros que, tipo, totalmente, assim, ignorantes, né, no sentido literal da palavra, justamente pelo preconceito e pela falta de respeito, sabe? Se você não conhece, tudo bem, né, se você não tem interesse também não tem problema nenhum, né, ninguém é obrigado a nada, mas, poxa, respeite a opinião do outro, respeite o conhecimento, o saber alheio, e principalmente coisas que você não conhece, né? E se você tem interesse em saber, se você tem essa dúvida, essa questão, poxa, mãos à obra, né? Tem muito material para isso. E isso pode indicar anos e anos e anos de estudo, e a astrologia é uma das vertentes que funciona dessa forma. E ela continua sendo usada por grandes poderes, por pessoas importantes, e que vocês nem imaginam
que utilizam desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação para crescer, para evoluir e para prosperar nessa vida. Vocês que estão buscando aí a lei da atração e tentando agora entender como que funcionam essas leis universais, que vêm desses princípios herméticos, né, que continuam pairando aí como influência muito forte na filosofia humana, muita coisa vem disso aí, tá? Então, é isso, gente. Busquem conhecimento. Busquem saber as coisas e vai ser muito melhor para todo mundo, vai ser muito melhor para o mundo e vai ser muito melhor para você. A gente é criado para ser ferramenta do sistema, para ser uma ferramenta útil, mas ninguém ensina a gente como lidar com as nossas próprias questões, os nossos medos, a ansiedade, as nossas emoções. E talvez essas respostas estejam numa questão mais ocultista e mais espiritualista, por que não? Né? Não significa que você precisa acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, ou o nome que você quiser dar, porque existem diversos nomes, universo, vácuo quântico, consciência, sei lá, seja o que for, né? Energia, enfim. Independente disso, eu acho que todo conhecimento é válido, eu acho que todo conhecimento agrega e todo conhecimento vai te ajudar a chegar na sua verdade, naquilo que faz sentido para você. E antes de falar que aquilo não faz sentido, procure saber, procure conhecer, né? Procure entender antes de repetir o que as pessoas estão dizendo por aí. Essa é a minha ideia com o vídeo. Eu espero de verdade assim, que esse vídeo de alguma forma te toque, no sentido de dar um start para você ir mais a fundo nessas questões que você tem dúvida e que pairam aí sobre a sua cabeça e que você, sei lá, por falta de tempo, por falta de interesse, né, nunca se aprofundou muito, mas que podem te ajudar e bastante num crescimento humano, né, não só de inteligência, mas também de alma, né? Então, esse é o meu objetivo com esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos que têm essas dúvidas aí, que estão precisando um pouco ampliar as ideias aí, abrir um pouco a cabeça, né? O debate é sempre aberto, desde que com respeito, eu acho que a gente pode conversar sobre tudo, e não precisa atacar o outro só porque essa outra pessoa pensa diferente de você. É justamente por sermos diferentes que a gente cresce, que a gente evolui. Se todo mundo fosse igual, não existiria evolução na vida, na Terra. A gente aprende muito um com o outro. Então, compartilha esse vídeo. Se você gostou, dá like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Suas opiniões. Se você tiver links, sites, enfim, que falem sobre o assunto, que seja interessante também abordar de repente num outro vídeo, eu estou super aberta. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.